Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no Esporte Online TV. Eu confesso que eu gostaria de ser o José Simão do jornalismo esportivo atual. Eu explico. O José Simão, que eu vejo diariamente as suas colunas na rádio Band News FM, ele é um humorista político e da melhor qualidade. Ele é muito engraçado, ele é muito bom. Eu acho até que ele é gênio. Então eu gostaria de ser o José Simão do jornalismo esportivo. Evidentemente que eu nunca serei gênio como ele. Porque, olha, sinceramente, gente, com toda tranquilidade, eu estou num ótimo humor. Está muito difícil assistir jogo pela televisão sem ser no mudo. Está muito difícil. Eu não sei mais em quem eu acredito. Eu não sei mais qual comentarista que está dizendo o que pensa ou que está dizendo o que é conveniente dizer. Cara, mas tá demais isso. Tá cada dia pior. E, sinceramente, com a complacência de todo mundo. Aí eu falo de direção. Eu não vou ficar citando exemplos aqui, até porque muitos desses comentaristas gozam da minha amizade. E eu vou, acho que pela primeira vez na vida, misturar as coisas. Porque não está dando para aguentar, não. Sinceramente, não está dando para aguentar mais. Bom, vamos começar a falar de Flamengo 3, Palmeiras 1 em São Paulo no dia de ontem. Vitória maiúscula, vitória espetacular. Mais uma do Flamengo, mais uma do treinador Renato Gaúcho, outra do Renato. Aliás, as viúvas de Jorge Jesus da imprensa, especialmente aquelas viúvas que ganhavam benesses de entrevistas exclusivas, pararam de falar de Jorge Jesus, cessaram. Pararam de falar, porque o Renato Gaúcho está fazendo um baita trabalho no Flamengo. E o Jorge Jesus, um trabalho horroroso no Benfica. Então, eles pararam. Eles vão dizer o que de Jorge Jesus agora? Torcedor do Flamengo consciente já concluiu que o técnico português não é insubstituível. Como eu sempre achei que nunca seria. Aí a prova. Aí a prova. Ainda teve torcedor rubro-negro que disse que ontem o time estava sem padrão e que as coisas deram certo. Olha, vai ser viúva de Jorge Jesus assim em outro lugar. Michael. Renato Gaúcho é o responsável pela ascensão. Ou não é? E outra coisa, o gerenciamento de grupo do Renato Gaúcho é muito melhor do que o gerenciamento do Jorge Jesus. Sabe por quê? Porque o Renato não precisa gritar com o jogador, ele não precisa holofote no Maracanã, ele não precisa disso. Ele conversa com o jogador no dia a dia, ele chama o jogador no canto e não fica dando esporro no jogador, ele conversa com o jogador. O Jorge Jesus não. Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Entra no gramado para bater boca com o Rafinha na frente de 70 mil torcedores. Aí a torcida do Flamengo aplaude o Jorge Jesus como ele fosse um deus, como se ele fosse um deus. É uma piada, né? Não estou desmerecendo o trabalho dele não, hein? Foi muito bom. O
Flamengo podia ter sido campeão do mundo com ele. Mas achar que ele é insubstituível? Ah, pelo amor de Deus, né? Conta outra, né? O Flamengo pode ser campeão brasileiro? Pode, lógico que pode. Mas eu tô achando que o Atlético Mineiro tá bem consistente. Bem consistente. Mas eu acho que se o Atlético der uma escorregadinha, o Flamengo chega e não perde mais o tricampeonato brasileiro. Libertadores, o Flamengo é favorito. Na minha opinião, é favorito. Copa do Brasil, então, nem se fala. É favorito também. Eu acho que em mata-mata o Flamengo é favorito. No brasileiro, a gente precisa aguardar um pouco mais. Vitória maiúscula, bonita, importante, com muita autoridade. Davi Luiz é um baita de um reforço. É um baita de um reforço. Não, mas estava numa má fase. Ninguém na Inglaterra queria o Davi Luiz. É mesmo, é? Puxa vida, parabéns para quem pensa isso. Só que aqui no Brasil ele vai sobrar como zagueiro. Ele vai disputar com o Gustavo Gomes a proeza do melhor zagueiro brasileiro, um paraguaio e outro brasileiro. É só aguardar. Espírito de liderança, experiência. E agora, o Rodrigo Caio, o incontestável Rodrigo Caio, agora vai ser quinto zagueiro, hein? Porque o Bruno Viana está jogando bem, quem diria? O Gustavo Henrique subiu de produção e o Léo Pereira também. Isso é por causa de quem, hein? É por causa do Jorge Jesus? Não, é por causa do Renato Gaúcho, tá? Renato Gaúcho está fazendo um ótimo trabalho. Ah, mas com o elenco que ele tem, qualquer um faria. Não. Qualquer um não. Fluminense 2, São Paulo 1. Aí é que eu vou entrar na coisa relacionada à imprensa. Ontem, eu estava assistindo o programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Eu ontem não assisti o jogo Fluminense São Paulo porque no mesmo horário eu estava na TV Brasil participando do programa No Mundo da Bola, comandado pelo Sérgio do Bocage. Quando eu cheguei em casa, após o programa, evidentemente, eu preciso me embasar. Eu não vou sair aqui falando, abrindo chutômetro sobre o jogo. Tem muita gente que faz isso, mas eu não faço não. Muita gente que não vê jogo do Fluminense tira conclusões sem saber porra nenhuma de Fluminense. Estava assim uma tarja preta, parecia remédio com receita. Uma tarja preta escrita o seguinte, neste programa Linha de Passe. A bola estava ou não dentro do quarto de círculo, numa tarja preta. Sabe o que era isso? Debate sobre o primeiro gol do Fluminense, que foi gerado por um escanteio batido pelo Danilo Barcelos. Isso virou debate no programa. Eu queria perguntar para os debatedores, para a produção desse programa que colocou essa tarja, qual o gol que foi anulado até hoje no futebol brasileiro porque a bola no escanteio não estava no quarto de círculo? Me respondam aí. Isso é debate, por acaso? Não, isso é bairrismo. Isso é bairrismo, porque o programa é feito de São Paulo. E o adversário do Fluminense era o São Paulo. Isso é bairrismo. Não tem outro nome. Não tem outro nome, não. Outra coisa. O árbitro goiano Jefferson de Moraes, que é um árbitro fraco, novo para um jogo importante como Fluminense e São Paulo,
ele acertou no lance do Nino em não dar vermelho. Ele acertou. Sabe por que ele acertou? Porque as pessoas que não conhecem a atual regra, e eu também não conheço, por isso fui me informar com quem conhece, duas pessoas, dois árbitros muito experientes, um ainda na ativa e outro que já está aposentado, os dois me falaram o seguinte, que no lance Luciano Nino, que gerou o pênalti claríssimo do Nino no Luciano e o gol de empate do São Paulo, a bola estava enviesada e havia uma disputa sim, porque o Nino chutou, ele tentou chutar a bola, chutou a perna do Luciano, por isso foi pênalti. Então havia disputa. Logo, não era cartão vermelho pela nova regra. Mas os entendidos, porque tinha que expulsar, que não sei o quê. Tinha que expulsar porcaria nenhuma, até eu achei que tinha que expulsar. Mas eu fui me informar, porque as pessoas opinam sem base, opinam para ganhar like, opinam para o torcedor de São Paulo gostar. Eu opino o que eu penso, seja a favor de time paulista, seja a favor de time carioca, seja a favor de time do Pará, seja a favor de time do Amapá e vai aí por diante. Foi correto o cartão amarelo pela nova regra. Aprendam, vocês não sabem nada, aprendam. Eu fui me informar, hein? Eu não posso dizer para que árbitros eu perguntei. Não é porque jornalista não revela a fonte. Isso está meio superado hoje em dia. Isso quem pensa é jornalista antigo. É porque a gente preserva as pessoas de ofensa e xingamento. Só por isso que eu não divulgo. Mas as duas pessoas têm de mim a máxima credibilidade. Bom, Marcão, chega desse negócio de soubemos sofrer. Para com essa conversa fiada, Marcão. Olha, se você gosta de sofrer, eu não gosto. Eu não gosto de sofrer. A gente sofre quando a gente é induzido a sofrer. Não quando o sofrimento a gente procura sofrimento, Marcão. Outra coisa, por que você tem que botar o Wellington em todos os jogos do Fluminense? Tem alguma explicação plausível para isso? Outra coisa, que induz o torcedor tricolor a pensar que o trabalho do Marcão é bom. Isso induz. Porque o Marcão está invicto em Campeonato Brasileiro há 14 jogos, desde o ano passado. Perfeitamente, ótimo. Queria dizer apenas o seguinte, número não é sinônimo de desempenho, número é antônimo de desempenho. Nem sempre, quando os números são bons, o desempenho é bom. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Fluminense está jogando mal e está ganhando. Jogou mal contra o Bahia, jogou mal contra a Chapecoense, jogou mal contra o Juventude, jogou mal contra o São Paulo e ganhou. O importante é os 3 pontos? Perfeito. Mas o importante é ficar sofrendo o tempo todo e ver o Marcão mexendo pessimamente no time em todos os jogos. É isso que o torcedor está feliz? O dia que perder por uma substituição errada do Marcão, aí vai todo mundo cair de pau em cima dele. Mas enquanto está ganhando, está tudo bem. Olha, realmente é de doer. Outra coisa, ontem eu assisti um compacto do jogo Fluminense 2, São Paulo 1. Em dado momento, no primeiro tempo, o árbitro goiano paralisou o jogo para chamar a atenção do pessoal do São Paulo que estava gritando e xingando ele. Isso agora virou
mania com estádio sem público. Agora os dirigentes se arvoraram de torcedores e tá tudo bem. Ele paralisou o jogo corretamente e avisou o quarto árbitro que iria colocar na súmula. O comentarista vira e diz assim, se todo árbitro parar o jogo por esse motivo, não vai ter jogo mais em andamento no Brasileiro. Quer dizer, então, que o comentarista defende a ofensa e o xingamento da arquibancada de dirigente, né? É isso que eu entendi. Comentário infeliz, sem nenhuma base, e é de um grande amigo meu. Eu vou omitir o nome dele. O respeito e a amizade a ele. Outra coisa, o árbitro goiano, ele foi criticado, está tocando o celular aqui, ele foi criticado, o árbitro goiano, por quê? Porque ele chegou para o Luciano e perguntou o seguinte, você conhece regra? No lance do pênalti, que ele deu só cartão amarelo para o Nino. O Luciano sabe, ele se calou, sabe por quê? Simplesmente porque o jogador não conhece regra. Se ele não conhece a regra quando ela não mudava, imagina agora que muda toda hora. Aí o Luciano ficou caladinho, ficou quietinho. É isso? Então, fora isso, um monte de coisa. Agora, Botafogo. Que maravilha, hein? 4-0 no Londrina, fora o baile. Atuação legal, apesar do jogador do Londrina ter sido expulso aos 15 minutos. Aliás, uma expulsão indiscutível do jogador do Londrina. Acho que o Botafogo trilhou o caminho para a volta à Série A, mas não pode perder o foco, porque ainda não está garantido, não. Acho que Coritiba e Goiás, esses sim, já trilharam um caminho muito mais sólido ainda do que o Botafogo. Mas o caminho do fogão está traçado, sem dúvida nenhuma. E o meu amigo Zeca Marques está vibrando com o Botafogo dele. Vasco da Gama. Quinta-feira joga contra o CRB em Maceió. Estreia do Fernando Diniz. Ele hoje já veio com uma conversa na coletiva que eu não gostei. Eu não estou mirando uma reação em várias rodadas. Estou mirando uma vitória quinta-feira. Fernando Diniz, o discurso para o torcedor tem que ser outro, Fernando. Já começou mal. O discurso tem o seguinte, pode ser que eu não consiga, mas eu vou fazer de tudo para o Vasco voltar para a Série A, arrancando na Série B do Campeonato Brasileiro com vitórias consecutivas. Se isentou de responsabilidade, né, Fernando Diniz? Já começou. Mas olha, como o seu trabalho ainda não começou, eu vou empurrando com a barriga o que você falou na coletiva de hoje da apresentação. Tênis. Nem 2 Novak Djokovic ganhariam ontem do Medvedev, o russo. Fez uma partida irrepreensível, perfeita. O Djokovic não teve a menor chance. E o russo ganhou merecidamente o US Open de tênis simples masculino. Agora, eu gostaria, Medvedev, sinceramente, que você que joga um tênis espetacular fosse menos chato, menos mala dentro de quadra, porque aí as pessoas não vão ter simpatia por você. Elas vão ver o seu lindo jogo, mas aí vão ter antipatia. E para fechar, Neymar, fama é igual a crítica mais elogio. Fama é igual a crítica mais elogio. Avisa para o seu staff essa equação, avisa para o seu pai essa equação e você se conscientize dessa equação. Senão,
você vai ficar o tempo todo se vitimizando, tá bom, Neymar? Olha, você dá o like, diz que gostou do comentário, diz que não gostou, sempre em alto nível, as críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. E olha, estou aguardando aqui na minha residência o Evaldo José, o locutor. Que lindo! Vamos contar muitas histórias engraçadas do rádio esportivo. Vou gravar com ele ainda hoje. Um abraço, gente!